Quais são as principais fórmulas de física que você precisa saber para o Enem? Pessoal, estou gravando esse vídeo para os meus alunos do cursinho, mas eu achei interessante disponibilizá-lo na internet para ajudar a outras pessoas que estão se preparando para esse segundo dia de prova do Enem. Eu sei que física e matemática são disciplinas que muita gente está preocupado, além de biologia e química, óbvio, né? Mas para física e para matemática há uma preocupação maior por causa das questões das fórmulas. Você tem que saber as fórmulas para responder não só as questões de cálculo, mas algumas questões teóricas também. Então é muito importante que você decore essas fórmulas. E esse vídeo que eu estou gravando é exatamente para isso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais fórmulas de física que você precisa saber para fazer o Enem bem e como decorar essas fórmulas. Eu vou passar alguns macetes, porém esse não é um vídeo de revisão. Eu não vou me aprofundar nas fórmulas e nem no assunto. Eu simplesmente vou lhes ajudar a decorar essas fórmulas. Para quem já vem se preparando durante o ano, essa etapa é importante, então prestem bem atenção nesse vídeo e quem quiser pode baixar a apresentação que eu vou usar nesse vídeo para em casa, sozinho, ir treinando as fórmulas. Porque é muito importante que você decore, e para decorar você tem que treinar, tem que repetir várias vezes. Bora começar. Vai aparecer uma palavra-chave e logo depois vai aparecer a fórmula. Mas aí o que eu quero que você faça é o seguinte, você vai olhar para a palavra-chave e você vai pensar qual é a fórmula da potência. E aí depois você vai passar o slide e vai ver qual é a fórmula da potência. Faça isso para todas as fórmulas. Eu sei que são mais de 30 slides, é muita coisa para decorar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse fácil, qualquer um faria. Pessoal, a primeira fórmula, como vocês sabem, é a da potência. E, como vocês também já sabem, potência é igual a energia dividido pelo tempo. Muita gente subestima essa fórmula, mas ela é muito importante para o Enem. Vocês estão vendo aqui que tem 3 estrelas do lado da palavra potência. Por quê? 3 estrelas quer dizer que a fórmula ela é muito importante. 2 estrelas quer dizer que a fórmula é importante. E 1 estrela quer dizer que a fórmula é pouco importante. Então a fórmula da potência é muito importante para o Enem. Mais uma coisa, em todas as fórmulas vocês vão ter aqui as unidades e é bom se tocar nisso. Então, quando energia, a unidade for joule e quando o tempo estiver em segundos, a potência vai ser em watts, correto? Então se for preciso transformar de minuto para segundo, no caso aqui do tempo, faça isso se a potência estiver em watts e a energia estiver em joules. Pode acontecer da energia estar em watts hora. Preste atenção. Essa fórmula que eu estou mostrando para vocês aqui é igual a essa fórmula aqui de cima. A diferença é que eu fui meio pelos extremos e cheguei nessa fórmula de baixo. A energia aqui embaixo está watts horas e aqui em cima a energia está joules. Qual é a diferença? Você usa joules quando o tempo estiver em segundos e você usa energia como watts horas quando o tempo estiver em horas, tá? Então tempo em horas, watts horas, tempo em segundos, energia em joules, ok? Mais um lembrete, energia, essa energia que está aqui na fórmula, ela pode ser uma energia potencial gravitacional, ela pode ser uma energia cinética, ela pode ser um trabalho ou ela pode ser um calor. Há fórmulas para cada uma dessas coisinhas e nós vamos ver no decorrer desses slides. Começando falando de energia cinética. Lembra qual é a fórmula da energia cinética? Isso, energia cinética é igual a mv² sobre 2. Já a energia potencial gravitacional é igual a... Exatamente. mgh. E a terceira, energia potencial elástica é igual a... Cuidado para não confundir. Tem gente que pensa que energia potencial elástica é igual a Kx. Mas, na verdade, energia potencial elástica é igual a Kx² sobre 2. Observe que essas 3 fórmulas têm 3 estrelas cada uma. Ou seja, são importantíssimas, tá, pessoal? Principalmente a de energia cinética, tá?
A de energia potencial gravitacional é quando um corpo tem uma altura e a elástica é quando a gente está falando de molas. Então, essas fórmulas podem aparecer naquela fórmula da potência que eu mostrei para vocês anteriormente. Outra que pode aparecer é da energia mecânica. Qual é a fórmula da energia mecânica? Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. E há problemas envolvendo energia mecânica que você precisa saber. Eu não vou falar aqui, mas quem não souber, dá uma pesquisada no YouTube. Coloca lá, energia mecânica, problemas, que você vai encontrar como solucionar esses problemas. Falando agora de calor sensível, 3 estrelas. Qual é a fórmula do calor sensível? Isso. Calor sensível é igual a macete. É assim que você decora. Macete, ó. Q de calor, ó, a quantidade de calor, que eu coloquei aqui em joule, mas pode ser em calorias também, tá? É igual a macete. Massa do corpo. Esse C é chamado de calor específico e a variação de temperatura, que é em graus Celsius nesse caso. É muito importante, pessoal, que quando você pega uma prova, ou melhor, quando você veja uma questão envolvendo essa fórmula, você olhe para o calor específico. Se no calor específico tiver joule, quer dizer que o calor tem que ser em joule. Se tiver caloria, quer dizer que o calor tem que ser em caloria. Observe também se aqui está quilograma ou grama, tá? Porque se tiver em quilograma, a massa do seu corpo vai ser em quilograma. Se tiver em grama, a massa do corpo vai ser em grama. E o mesmo vale para a temperatura. Aqui está em graus Celsius e aqui também em graus Celsius. Mas poderia aparecer um Kelvin aqui, é muito comum. Então, olhe para as unidades do calor específico, tá? Tome cuidado com isso. Mais uma coisa, o calor sensível é o calor que varia a temperatura de um corpo. Quem estudou direitinho sabe do que eu estou falando. Isso aí é mais um lembrete, porque isso é muito importante para o Enem, isso cai bastante no Enem, que é a questão da temperatura de equilíbrio. Qual é a temperatura de equilíbrio quando você coloca 3 corpos, ou 2, ou 5 corpos em contato? O que é que você faz? Você soma a quantidade de calor de um, mais a quantidade de calor do outro, mais a quantidade do calor do 3. Enfim, esse tipo de questão é muito importante. Então, revisem. Capacidade térmica. Muita gente subestima essa fórmula. Qual é a fórmula da capacidade térmica? Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Tá? Observe que a capacidade térmica, a letra que representa ela é um C maiúsculo. E variação de temperatura, eu usei aqui um delta e um θ, mas poderia ser um delta T, T maiúsculo, tá? Que nem a gente fez nessa fórmula daqui, ó. A gente usou um T maiúsculo para a temperatura. O mesmo vale para esse daqui, ok? Calor latente, 2 estrelinhas, é importante, mas não é muito importante. Qual é a fórmula do calor latente? Quimole. Calor latente é igual a quimole, tá? Onde esse M é de massa e esse L é uma constante que depende do material. É o que nós chamamos de calor latente. Mais uma vez, observe que as unidades têm que bater. Tem que ser as mesmas unidades para as 3 variáveis dessa fórmula. Ondas, 3 estrelas, pelo amor de Deus, vocês têm que saber todas as fórmulas de ondas, porque vai cair uma questão desse negócio. Então, essa é bem fácil, né? É o famoso velocidade é igual a frequência vezes lambda. Ou você pode decorar assim, Valério foi lambido. Onde esse lambda é o comprimento de onda, a frequência aqui em hertz e a velocidade geralmente é em metros por segundo, tá? Quando a velocidade for em metros por segundo, o lambda tem que ser em metros e a frequência tem que ser em hertz, ok? Aí aqui em cima eu coloquei uma imagem para vocês revisarem aí o lambda, o que é o lambda, que é uma amplitude, o que é uma crista, o que é um vale, enfim. Período de frequência. Quais são as fórmulas de período de frequência? Primeiro, período é o tempo que uma coisa leva para se repetir e frequência é o quanto uma coisa se repete em um certo intervalo de tempo. Mas o importante aqui é as fórmulas, né? Que eu sei que você, se você estudou direitinho, você conhece essas fórmulas, ó. Frequência é igual a 1 sobre T, ou frequência é igual a N sobre T. Quem é N? É o número de voltas que
que um corpo está dando. No caso aqui, essas fórmulas, elas valem para o movimento circular, ou seja, o caso onde tem uma bolinha girando, né? Então aqui seria o número de voltas que essa bolinha daria. Mas eu também posso usar essa mesma fórmula para ondas. Nesse caso, esse N aqui, para as ondas, não seria números de voltas, seria números de ondas, tá? Você pode colocar aqui em cima desse N, números de ondas. Continuando, força centrípeta e aceleração centrípeta. Muita gente confunde a fórmula da aceleração centrípeta com a fórmula da energia cinética. Lembra da fórmula da energia cinética? mv² sobre 2. A da aceleração centrípeta é bem parecido, presta atenção. Primeiro, se concentre na da aceleração centrípeta, se concentre nessa daqui, A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido por R, onde o R é o raio, velocidade ao quadrado seria a velocidade do corpo, e aqui nós temos a aceleração centrípeta. Aqui está a fórmula da força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Então você pode muito bem pegar, no lugar de aceleração centrípeta aqui, você coloca V² sobre R, ok? E aqui embaixo eu tenho alguns lembretes. Por quê? Força centrípeta não é um tipo de força. Força centrípeta é uma classificação. Ou seja, nesse caso aqui, quando eu tenho um carro girando, a força que aponta para o centro é a força de atrito. Então a gente disse que a força de atrito ela é uma força centrípeta. E aí eu queria lembrar uma coisa para vocês que muita gente não lembra. É que força centrípeta é igual à soma das forças para dentro menos a soma das forças para fora. É importante que você decore isso também, tá? 3 estrelinhas, muito importante para o Enem. Continuando, todas que estão aqui são de forças e todas têm 2 estrelas, ou seja, são importantes, você tem que saber, mas não são muitos. Primeiro, força elástica. Essa é bem simples, é igual a Kx. O K é a constante da mola. Lembrando, quanto maior o K, mais duro é a mola, ou mais dura é a mola. X é deformação, tá? Lembrando que todas as unidades têm que bater e força elástica. Bom, cuidado para não confundir força elástica, que é Kx, com energia potencial elástica, que é Kx² sobre 2. A gente já falou sobre isso. A fórmula da força-peso, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é mg, né? Massa vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. Força resultante é igual a m vezes a, onde há a aceleração, né? Essa fórmula da força resultante, ela equivale à segunda lei de Newton, né? Fórmula da pressão. Pressão é igual a força sobre a área. Observe que em pressão a gente usa um P minúsculo para representar a pressão e o peso a gente usa um P maiúsculo, tá? Outra coisa, a pressão ela pode aparecer em Newton por metro quadrado, mas ela também pode aparecer na forma de Pascal. É a mesma coisa, tá? 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. E a fórmula do empuxo, é a famosa fórmula do Deus gerou você. Onde eu tenho aqui o empuxo, isso aqui é a densidade do líquido, cuidado para não confundir, a do líquido e não a do corpo, tá? G é a aceleração da gravidade e esse V é o volume deslocado. Volume deslocado que é a mesma coisa que volume dentro, tá? Volume deslocado é a mesma coisa que volume dentro. Volume do corpo dentro. A pressão hidrostática é igual a DGH. É o famoso Deus gerou o homem. Então, D, densidade do líquido, G, gravidade, aceleração da gravidade, e esse H é a distância ou altura, né, do ponto em relação à margem. É tipo assim, o H da fórmula é a distância desse pontinho até a superfície, até a margem, que é esse aqui. Essa distância é o H que você joga nessa fórmula. Força eletromagnética e cargas elétricas. Você lembra dessa fórmula? 2 estrelinhas, ela é importante, hein? Essa fórmula ela é igual a força eletromagnética é igual a BQV. Pode ser tipo, baby, quero você. Pode ser.
Cria aí as frases que você quiser para decorar essas fórmulas, tá? B é o campo magnético, que aparece a unidade do campo magnético é o Tesla, né? Q é carga elétrica, ó, um C de Coulomb. E V de velocidade, que geralmente é metro... Não, melhor, tem que ser em metro por segundo, hein? Tem que ser em metro por segundo. Se não tiver em metro por segundo, transforma. Força eletromagnética em fios. Essa é fácil de decorar. Vai ser Bill. Força é igual a campo vezes I. Esse I é corrente elétrica. E o L é o comprimento do fio. E aí eu tenho aqui um breve lembrete, né? Da regra da mão direita. Quem também não está ligado nisso, pesquisa, porque é importante. Você tem que saber para onde aponta a força magnética, a força eletromagnética, e você faz isso usando essa regrinha. Enfim, fórmulas da resistência. Eu coloquei duas aqui. As principais fórmulas da resistência, quais são? A primeira é o famoso U é igual a RI, 3 estrelas, muito importante. Onde o U é o DDP, que aparece em volts, tá? Mas pode aparecer também em kilovolts, que seria 1000 volts, tá? R é de resistência e é corrente elétrica, que aparece em amperes, tá? Eu errei aqui na unidade, ó, da resistência. Eu vou corrigir e quando eu colocar o slide para vocês baixarem, a unidade já vai estar correta, tá? A unidade de resistência é ohms. A segunda fórmula da resistência é essa daqui, ó. Resistência é igual a ρ. Esse ρ é o que a gente chama de resistividade, ou seja, é uma constante que depende do material. Cada material tem uma resistividade. L é o comprimento do corpo em questão e A é a área, tá? Essa fórmula, ela é muito... Poucos alunos vão para o Enem sabendo dessa fórmula, mas é como eu coloquei aqui, ó. 2 estrelas, ela é importante, tá? Essa fórmula ela serve para você calcular a resistência de um material a partir de algumas de suas propriedades. É tipo assim, digamos que eu quero saber a resistência elétrica da minha mão. Então eu pego, ó, a resistividade da minha mão, certo? Isso aqui é tabelado, isso aqui é descoberto em laboratório. Eu pego o comprimento da minha mão e a área transversal da minha mão. Isso já caiu muito no Enem, tá? Então essas duas fórmulas são importantes. Resistência equivalente em série e em paralelo. São coisas que você faz muito na escola. Lembra aí, quais são essas fórmulas? Isso. Em série, você vai somar... Isso aqui está em série, ó. Em série, resistência equivalente é igual à soma de cada resistência. Em paralelo, a resistência equivalente, você tem que usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Além disso, eu coloquei outros lembretes aqui que vocês têm que saber. Por exemplo, quando é em série, as correntes que passam em cada resistor, elas são iguais, ó. Quando elas estão em paralelo, as DDPs é que são iguais. Então dá uma revisada nisso depois, tá? Potência elétrica. Meu Deus do céu, muita gente subestima essas fórmulas, elas são muito importantes. São 3 fórmulas. Primeira, potência é igual a RI ao quadrado. Segunda, π. E a terceira, P igual a U ao quadrado sobre R. Eu não coloquei aqui referências sobre cada variável, porque eu sei que você já conhece. Por exemplo, esse R de quê? De resistência. Esse I de corrente elétrica. Esse U de DDP. Decora essas fórmulas que elas são bem importantes. Agora, fórmulas com aceleração tangencial. Lembra que a aceleração tangencial é diferente da aceleração centrípeta. Eu coloquei aí as 3 fórmulas onde essa aceleração aparece. Lembra aí quais são? Isso, a primeira é V é igual a V0 mais AT. A segunda é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. É a famosa fórmula de Torricelli. E a terceira que diz D é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é meu aluno sabe como que você decora essas fórmulas, né? Aqui é vovô pegou vovó mais 2 amigas dela. Essa aqui você coloca assim, ó. O diabo vê também mais meio atrapalhado. Lembrando que essa velocidade é a velocidade inicial. Quem não está ligado nisso que eu estou falando, quem não é meu aluno ou quem não lembra disso, pode entrar no YouTube e coloca lá, ó, Professor Pachecão no programa do Jô. E ele vai mostrar para você como decorar essas 3 fórmulas. 2 estrelas quer dizer que elas são importantes. A próxima é 3 estrelas, pessoal. Ou seja, agora vamos falar das fórmulas
que falam de velocidade angular, tá? Na verdade, uma fórmula que fala de velocidade angular. Essa fórmula é velocidade é igual a bundinha rebolando. É assim que você decora. Velocidade é igual a bundinha rebolando. Mas aí toma cuidado, velocidade aqui é velocidade linear. Esse daqui que é o ômega, né? É a velocidade angular, que é em radianos por segundo. E o R, ó, é o raio. Presta atenção que muita gente vai pro Enem sem saber dessa fórmula e ela é importante. Bundinha rebolando. As fórmulas dos gases são duas. Uma é a famosa fórmula de Clapeyron, que você aprende em química, né? É aquela famosa fórmula do... Aqui, ó. PV é igual a nRT. E essa próxima aqui, ó, que é a famosa fórmula do PVT por Voltor. É assim que eu decoro. PVT por Voltor, tá? Que ela relaciona aí, ó, pressão inicial com pressão final, volume inicial com volume final, temperatura inicial com temperatura final. Aqui você não precisa decorar esse R, tá? Muita gente pensa que precisa decorar, mas não precisa decorar. Enfim, deem uma olhadinha nessas fórmulas e há um jeitinho aqui de decorar essa equação de Clapeyron, tá? Quem não tá ligado qual é o famoso pararã velha não rejeita tarado. Você precisa ir no Google que você vai encontrar essa frase que eu estou falando. Dilatação linear, superficial e volumétrica. São 3 fórmulas. Quais são, pessoal? A primeira, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. A segunda, ΔS é igual a S0 vezes beta vezes variação de temperatura. E a terceira, ΔV de volume é igual a V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Mais uma vez, vocês podem ir lá no Enem não usar um θ aqui, ó, θ. Vocês podem usar um T de temperatura. Fiquem à vontade, tá? E depois, olhem com mais calma nessas 3 formulazinhas. Fórmula da refração. Essa eu fiquei muito em dúvida se eu colocava 3 estrelas ou 2, porque eu fiquei pensando, será que ela é muito importante ou só importante? No fim, ela é importante e eu não coloquei muito, porque ela já caiu algumas vezes no Enem, mas não muito, não caiu várias vezes, mas ainda assim ela é importante. Ela serve para você calcular o ângulo de refração, tá? Aqui é a formulazinha, né? Muito importante essa fórmula. A do índice de refração é importante, tá? Que eu acho muito difícil cair uma fórmula usando isso, mas enfim, usem-a, decorem-a, porque vai que, né? Fórmula da trigonometria, observe que eu já coloquei ela de cara, porque isso aqui não é nem assunto difícil, que isso aí é matemática, mas vocês podem usar em algumas questões envolvendo, por exemplo, isso daqui, ó. Digamos que ele deu o N1, o seno de I e o N2, e pede para você calcular o seno de R. Aí você descobriu que o seno de R é, sei lá, 1/2. Aí você vem aqui, ó, seno de 1/2. O seno de 1/2 equivale ao ângulo de 30 graus. Ou seja, quer dizer que o R que você está procurando vale 30 graus. Então você tem que decorar essa tabelinha. E eu acho que vocês sabem como é que decora isso daqui, né? Essa tabela é uma musiquinha da Xuxa, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz só não em 1. Quem não tá ligado, procura no YouTube que você acha essa música. E aqui o famoso só catua. Eu uso essa frase para decorar isso aqui, ó, do seno, do cosseno, da tangente, tá? Super importante, mas isso é matemática. Força gravitacional. Isso aqui já caiu no Enem, pessoal. Caiu, eu acho que na segunda ou na terceira aplicação do Enem, se eu não me engano, de 2016. Então, por isso que eu coloquei aqui ela como 2 estrelas. Só que é uma fórmula grande, né? Muita gente faz, Valério, eu não vou decorar isso daqui. Você vai, porque você tem 5 dias para decorar isso daqui para o Enem. Então vamos lá. Força gravitacional é igual a G, que é uma constante. Não se preocupe em decorar essa constante de gravitação universal. O Enem vai lhe dar essa constante, tá? M é a massa do corpo 1, Mzinho é a massa do corpo 2 e D é a distância entre os corpos. Porém, esse D, ele também pode ser o raio de um planeta, tá? Esse D aqui pode ser não a distância entre 2 corpos, mas o raio de um planeta. Ou ainda, se o corpo ele tiver tipo aqui, ó,
presta atenção, o raio da Terra é 600 km e essa bolinha está a 100 km da Terra. Qual é a distância da bolinha até o centro? 700, né? Então você joga 700 aqui nessa fórmula, tá? Se for preciso saber a força gravitacional entre um corpo e um planeta, você pega a distância do centro até o corpo, ok? Quantidade de movimento e impulso. Bom, a primeira fórmula da quantidade de movimento é igual a mv, massa e velocidade. A segunda fórmula do impulso, no caso, é impulso igual a força vezes o tempo. E a terceira, variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Fórmula também muito importante. E aqui eu coloquei um caso que envolve o choque entre corpos. Porque você usa a fórmula da quantidade de movimento nesse tipo de problema. Problemas que envolvem batidas entre corpos. Então é bom você dar uma olhadinha nisso. Fórmula do momento, botei uma estrelinha só, porque ela não é tão importante assim, mas você tem que saber dela. Momento é igual a força vezes D. Parece muito com a fórmula do trabalho. Mas enfim, esse D é a distância perpendicular da força ao ponto de giro. Eu coloquei aqui um exemplo para você entender. Eu tenho aqui uma mão fazendo uma força e o ponto de giro é aqui, ó. Essa peça, essa chave, ela não gira ao redor dessa porca? Então, ou desse parafuso? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho aqui uma força, a distância da força até o ponto de giro é essa distância aqui, ó. E é exatamente essa distância que você joga nessa fórmula, junto com a força, para calcular o momento. Força de atrito estática e dinâmica, faltou colocar aqui, mas essas forças são as máximas, tá? Ó, isso aqui é a força de atrito estática máxima e aqui força de atrito dinâmica, tá? Olhem isso aqui com cuidado, isso aqui é bem simples de decorar. É só ver normal vezes o coeficiente de atrito, que é uma constante também, ó. Tem a estática e tem a cinética ou dinâmica. Revisem isso. Unidade das temperaturas. Ó, isso aqui não tem frase para você decorar. Quem quiser, cria uma aí, porque isso aí é muito importante. Isso é essencial para você fazer questões de calor, de termologia, tá? Fórmula da vazão. Eu botei uma estrela e eu pensei muito se eu colocava ou não essa fórmula, mas eu achei melhor colocar, porque eu já vi questões do Enem envolvendo a vazão. E muita gente não sabe o que é vazão. Vazão é volume dividido pelo tempo. Só volume dividido pelo tempo, tá? Isso é muito comum em questões envolvendo torneira, envolvendo cachoeira, hidrelétrica, enfim. A fórmula da corrente elétrica, uma estrelinha só, tá aí. A partir de agora são as fórmulas que não são tão importantes assim. Trabalho. Fórmula do trabalho. Trabalho é foda. Ó, trabalho é foda. Toma cuidado com uma coisa. Às vezes é preciso usar um cosseno aqui, tá? Quando a força e o deslocamento, elas têm um ângulo entre si, que pode ser tipo 60, 30, 45 e tal, aí a gente utiliza um cosseno. Eu não coloquei no vídeo essa fórmula, mas assim que eu terminar de gravar, eu vou colocar no slide antes de disponibilizá-lo para vocês baixarem, ok? E aqui eu tenho outra fórmula que ganhou 2 estrelas porque já caiu no Enem. É a fórmula do trabalho resultante é igual a variação da energia cinética. Muito importante. Rendimento, 2 estrelas porque isso aí cai bastante no Enem. O rendimento ele é igual a potência útil dividido pela potência total. Útil total, útil total. Depois vocês dão uma lidinha nisso daqui porque isso é importante, tá? Associação de espelhos ganhou só uma estrelinha. Eu já estou no final. Eu acho que esse é o último slide. Essa fórmula ela não é importante nem muito importante. Ela é pouco importante, nunca caiu no Enem, mas vai que, né? Tá aí a fórmula e um pequeno cuidado que vocês têm que ter. O mesmo vale para o teorema de Pascal, que eu coloquei uma estrela, porque já caiu no Enem, mas, sei lá, é importante, mas não tanto. Ainda assim decora o teorema de Pascal. Velocidade de uma onda numa corda ganhou uma estrela também. É aquela fórmula que, se fosse para apostar, Valera, aposta aí numa questão que vai cair esse ano no Enem. Eu apostava nessa daí. Então, eu acho que eu vou até mudar essa estrela e botar 3 estrelas. Porque eu aposto que essa vai cair no Enem. Então, se liga nessa fórmula aí. Porque o que você tem que saber? Quanto maior a atração,
maior a velocidade, enfim, pesquisa isso no YouTube, quem não está ligado ou quem não lembra, porque eu acho isso muito importante para o Enem. E é isso, pessoal. Eu falei um pouco rápido porque é muita fórmula, muitos slides. De qualquer forma, siga o Intensivo Física lá no Instagram para você receber dicas durante essa semana. Eu estou aqui para ajudar vocês, então eu desejo muito boa sorte a todos. Eu estou torcendo para todos. Agora, quem vai passar ou não depende de vocês. Valeu, pessoal!